tá aqui. Um abraço especial para todo mundo que compõe essa empresa maravilhosa que é a New Energy. 11h12, gente. Campanha Setembro Amarelo é um importante momento, né, pra gente conversar aí sobre saúde mental, valorização da vida. E aí, todos nós devemos atuar ativamente, gente, nessa conscientização da importância que a vida tem, né? E ajudar na prevenção, principalmente do suicídio. Tema que ainda é visto, infelizmente, né, como um tabu. E é importante falar sobre o assunto para que as pessoas estejam ali, né, que estejam, de repente, passando, né, por tudo isso, por esses momentos difíceis que acontecem na nossa vida, uma crise às vezes, né, e para que essas pessoas busquem ajuda, entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Nesse ano de 2023, a campanha tem como lema: se precisar, peça ajuda. E para entender mais sobre o assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o psiquiatra Gustavo Xavier. Está conosco aqui nos estúdios. Gustavo, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco para a gente falar desse tema, né? Um tema até certo ponto delicado, mas que cada dia mais a gente começa a trazer mais luz para ele e que é de suma importância, porque a gente está salvando vidas, afinal de contas, né? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos aqui da Jovem Pan. Sem dúvida, quando a gente fala e transmite as informações de forma correta, aquela pessoa que está precisando de ajuda, que está escutando, sim, ela sente-se motivada a buscar ajuda e, com certeza, com a intervenção médica, um tratamento psiquiátrico em saúde mental, ela vai deixar de ter essa ideia de se matar, por exemplo, e continuar vivendo e permanecer sendo uma pessoa plena, não é? Eu sempre digo nas entrevistas que esse momento é um momento de psicoeducação, né? Nós estamos educando a população e a gente está salvando vidas de forma indireta, né? Alguém está escutando nesse momento, porque no último levantamento do Ministério da Saúde, ano passado, cerca de 11,3% da população foi diagnosticada com depressão. Isso nós temos mais de 20 milhões de pessoas. A OMS, em 2017, já dizia que o Brasil era o país mais ansioso do mundo, com 9,3%, o que dá mais 20 milhões também. Então nós temos 40 milhões de pessoas no Brasil somente com depressão e ansiedade. Então, com certeza, tem gente escutando nesse momento. Sim. Não é? E o que seria prevenir o suicídio? É tratar a doença mental antes que chegue a essa complicação. Não é? Porque a maioria esmagadora dos suicídios deve-se a um transtorno mental. A um transtorno mental que complicou, que foi maltratado, que não foi tratado, que foi negligenciado, a pessoa não conseguiu acesso ao serviço público de saúde, e isso foi piorando. Nós temos que ver a saúde mental como a saúde física. Sim. Eu bato na tecla, quando a pessoa tem uma pressão alta e não toma o remédio e aquilo vai piorando e a sua condição cardíaca, pulmonar vai piorando, ela tem um edema agudo do pulmão, chega no pronto-socorro e morre. Um diabético, se não tomar o remédio, piora a circulação. Se não melhorar a dieta ali também. Isso, os membros inferiores, por exemplo, vão necrosando e você vai ser amputado de alguma forma. A mesma coisa é a depressão, é um processo, é o transtorno bipolar do humor. Não é? Se você não intervir e tratar de maneira correta, essa complicação pode acontecer. E acho que é o mais importante também a gente frisar aqui que é uma doença, né, Gustavo? Que às vezes as pessoas, não tem nada... Não, é uma doença sim. Sim, exato, porque há um tabu, aí sim, é a campanha que já vai completar 10 anos, ela acho que cresceu bastante, graças a Deus, e ela quer quebrar o estigma. É a maior campanha do mundo anti-estigma, certo? Porque as pessoas tinham essa noção de que era uma questão religiosa, é falta de Deus, é frescura, que quem quer cometer o ato vai cometer de um jeito ou de outro. Né? Então esses tabus estão muito entranhados na sociedade. Mas a gente tem visto que as pessoas estão falando sobre, estão dando relatos, né? Pessoas até famosas, recentemente... Um cantor, posso falar que é público, né? O Wesley Safadão, durante o show aqui na nossa cidade, disse que não aguentava mais, estava esgotado psiquicamente, que tinha que dar uma parada nos shows. Quer dizer, as pessoas estão tendo coragem de dizer
as suas agruras psíquicas, né? Que é a parte mais íntima do ser humano. E isso mostra também, o caso de Hélio Safadão mostra que independe de poder social, independe de fama, independe do tamanho do contra-cheque, do valor do contra-cheque, da conta bancária, né? Dá em pessoas simples, como também dá no camarada que pode ter tudo ali a qualquer hora na mão dele, né? Doutor Gustavo Xavier, isso, como é que a gente pode dizer, assim, quais são os primeiros sinais? Eu estou ansioso, por exemplo, de fazer uma pergunta para o senhor agora, vamos dizer, é um tipo de ansiedade, pode ser uma doença, pode ser um início, que tipo assim de ansiedade pode ir evoluindo para chegar ao ponto de uma depressão ou até de um suicídio? Perfeito. Olha, ser ansioso ou ficar triste é normal, né? Faz parte das reações humanas, dos sentimentos. Agora, existem critérios sinais e sintomas, que quando agrupados, nós percebemos uma síndrome depressiva e isso, com o decorrer do tempo, podemos diagnosticar como depressão. Estou dando um exemplo da doença depressão, que é a mais comum ligada ao suicídio. Então, a pessoa fica triste por um tempo muito grande, né? Que dura semanas. Aquela tristeza que não passa. Vamos dizer, a morte de um ente querido. Que é um tipo de luto desajustado, vamos dizer assim, né? Um luto não funcional, que o luto é normal também, ficar triste por um período. Mas veja, você associa a tristeza, que não passa, uma falta de energia, quer dizer, de vontade de fazer as coisas, o prazer que vai embora. Que vai embora, faltas ao trabalho, o isolamento social, fica dentro do quarto, não quer mais nada, alterações do sono, tanto insônia como sonolência o dia todo, aumento de peso ou também uma perda muito rápida de peso. Aí você vem alterações cognitivas, que é a perda de concentração, perda da memória, atenção, o sentimento de culpa, e aí você, quer dizer, isso vai somando, falta de apetite não é? também? Também, falta de apetite, e você, com esses critérios somados, chega a uma desesperança, uma vontade de não viver mais, e aí vem a ideação e o planejamento. Não é? Você veja que há uma sequência, não é? O que em medicina nós chamamos de história natural da doença. Se você deixar a doença quieta, ela vai evoluir. Então, esses são os sinais de alerta. E nós temos chamado atenção para os adolescentes. Também dados do ano passado, crianças, adolescentes, entre 10 e 14 anos, houve um aumento de 45% no número de suicídios. Por quê? Não é? Aí são várias teorias. Dependência química cada vez mais precoce nessa idade, a cobrança, o bullying, o cyberbullying. E aquele adolescente, ele quer estar o quê? Normalmente, né? A criança quer estar brincando, quer estar se socializando, quer estar correndo. De repente, essa criança quer ficar dentro do quarto sem sair. De repente, as notas no colégio, que sempre foram boas, passou a ter um rendimento escolar prejudicado. Os professores prestam atenção nisso. É o aluno que senta lá atrás e não quer conversar com ninguém, né? Falando de pontos negativos, né? Então, o adolescente, nós temos que ter um olhar bem mais aguçado, porque está sendo uma faixa etária, principalmente em países como o nosso da América do Sul, país que tem encontrado dificuldades de lidar com a saúde pública, tem aumentado, diferente de outros países, como, por exemplo, os países do norte da Europa, que tinham indicadores muito elevados e hoje estão conseguindo diminuir através de políticas públicas que chegou nessa clientela. Agora, doutor Gustavo, o senhor acredita que essa ideia que vem aí de encontro, né, com o que o senhor está colocando, essa questão vamos colocar da depressão em si, é algo que é porque a nossa sociedade está mudando hoje e ela está obtendo novos índices, ou que houve ali uma subnotificação no nosso passado? A gente não entendia, talvez, um pouco mais da doença, havia essa subnotificação, ou realmente a nossa sociedade está de uma maneira que ela está propiciando para que a doença se alastre ainda mais? Todos os transtornos mentais têm uma causa multifatorial. O suicídio sempre existiu, né? No Antigo Testamento, você já vê... Judas. Né? Perfeito. Né? No Novo Testamento, no caso.
Então o suicídio sempre existiu. É claro que com o avanço da medicina, hoje nós sabemos que o suicídio não é uma questão apenas de cunho sociológico, é uma questão médica. Né? Então hoje nós temos condição de identificar, de prevenir. Agora, a causa é multifatorial. Questão genética, Sim. questão socioeconômica. Aí você vê quanto mais um país tem dificuldades econômicas, né? Períodos de guerra. Imagino que indicadores, por exemplo, na Rússia e na Ucrânia vão aumentar, que normalmente nesse período acontece um aumento, né, nessas localidades, não é? Então, há sim uma questão ligada à sociedade, quando ela está uma sociedade, principalmente com nível educacional baixo, não é? Países que conseguiram fazer revolução na educação, conseguiram também melhorar os seus indicadores, como eu falei, né, na Europa principalmente, e tem países como no leste europeu que o indicador é muito alto, à medida que os investimentos foram feitos em educação, Sim. em saúde pública, isso foi melhorando. Nós temos um país, o Brasil, que tem péssimos indicadores em saúde, né, e péssimos indicadores em educação também. Então nós temos um dos fatores, que é o fator externo, o fator socioeconômico, como um problema para o nosso país, que tem aumentado os indicadores de suicídio ao longo dos anos. Mas, doutor Gustavo, diz que a Suíça, que é um país bem desenvolvido, que tem padrões muito mais altos na área da educação, da economia, de saúde do que o Brasil, diz que é um índice alto lá. Mas aí você vai ver questões históricas, nós temos que ver também a questão da dependência química, né, que é alta em países também de alto poder econômico, não é? Temos que ver questões ligadas à depressão sazonal, que aqui a gente não tem, em outros países tem, em período muito frio, né? Existem questões ligadas ao próprio ambiente, né? Então, cada país tem uma situação. Eu vou dar um exemplo. No Seridó, sim, nós temos 4 vezes maior o indicador do que a média nacional. Aqui no nosso Seridó? Sim, no Seridó. Então, todo mundo aqui. Né, a questão, por exemplo, Caicó é uma cidade, né, que tem um indicador muito elevado. E aí nós temos que estudar esse fenômeno. Né? É uma genética maior? O que aconteceu? Lá tinha um hospital psiquiátrico, foi fechado. Né? Há também indicadores mostrando que à medida que os leitos, porque leito psiquiátrico é para paciente grave, é para paciente que quer se matar, concorda? Então, à medida que os leitos psiquiátricos foram diminuindo, o número de suicídio foi aumentando. Isso é em todo o mundo. Né? Há um estudo australiano, estudos americanos, em revista de alto fator de impacto, mostrando isso, que é a curva de Penrose, que quando você aumenta, diminui o aporte de leitos, você aumenta o número de suicídios. Olha só como esse estudo ele é interessante. Então o Seridó ele tem essa característica, não é, de uma prevalência de doenças, de transtornos mentais maior do que o resto do Brasil. Não é? Então, como também no Centro-Oeste, regiões indígenas, populações que têm mais acesso a meios letais como agrotóxicos, né? São populações que têm indicadores maiores. Então, você vê como a suicidologia, né? Ela é muito ampla. Então, cada país, cada lugar precisa ser estudado de uma forma peculiar. E o Rio Grande do Norte, nesse cenário, doutor Gustavo, como é que está a política para acompanhar, combater, tratar a saúde mental? Como é que está a estrutura de saúde do estado do Rio Grande do Norte? O Hospital João Machado, eu acho que o Severino Lopes, que é privado, né? Mas tem convênio com o SUS, né? Sim. Como é que está essa estrutura? O João Machado tem leitos, dispõe de leitos para... Edvan, eu considero a estrutura péssima. Não considero ruim, eu considero péssima. É claro que os profissionais de saúde mental são heróis. Quem está trabalhando no João Machado agora, está escutando, quem está nas UPAs, quem está nos CAPs, são heróis. Mas a população aumenta em detrimento da diminuição dos equipamentos. Então nós temos os mesmos CAPs,
há 20 anos. O que é CAPS? É um centro de atenção psicossocial, que é um modelo substitutivo ao hospital. O hospital foi diminuindo. Eles são mais mantidos pelas prefeituras ou tem pelas CAPS? prefeituras. Então, eles foram diminuindo os leitos psiquiátricos, são pouquíssimos hoje, talvez 50 leitos, não sei. Para o Estado? No Hospital João Machado. A urgência não é mais porta aberta para os hospitais, vai ela lá vai na UPA, e a UPA... Depois que o cara quebra tudo na UPA... Não tem a menor condição. Eu digo também isso com o juízo... Tem especialidade, né? E valor. Não tem o profissional. Eles tentam ter a capacitação, mas é muito complicado, né? Eu faço parte do Conselho Regional de Medicina daqui, sou conselheiro. Nós temos visto as situações das UPAs. É deplorável. Aí você vê uma demanda a mais, é um paciente agitado, é um paciente querendo se matar, e as equipes não estão preparadas para isso. Né? É a mesma coisa que o paciente infartando chegasse ao Hospital João Machado, os profissionais da psiquiatria não saberiam lidar bem com isso. Então, nós temos foi uma decisão da gestão, mas eu não acredito que isso tenha logrado êxito. Né? E a dificuldade de acesso ao médico psiquiatra, a dificuldade ao psicólogo de chegar lá na própria atenção básica, porque o início de tudo está na estratégia de saúde da família. Nós temos uma área muito descoberta dentro de Natal, por exemplo. Né? Então tem pessoas que não conseguem chegar ao posto. Né? Que a partir dali seria uma regulação para a RAPS. A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. Quer dizer, o sistema existe, mas ele é muito precário. Né? Então nós temos aí, se você pensar que 1% da população é de pacientes com esquizofrenia, não é? E você imaginar que a Grande Natal tem 1 milhão, provavelmente, de habitantes, nós estamos falando de 10 mil pessoas. Aí a gente pergunta, tem 10 mil esquizofrênicos sendo tratados na rede? Não tem. Então, e a rede tem estrutura? Pois é. E dependência química, que é um grande mal da sociedade. Nós só temos 2 CAPs, né, para pacientes com dependência de álcool e droga, que não dão o volume de atendimento. Os profissionais são excelentes, eu conheço as pessoas que trabalham nesses lugares, são pessoas extraordinárias, bem capacitadas, mas a cada dia você vê o crack e outras drogas chegando, tomando conta da população. E o tratamento privado, particular, muita caríssimo, gente não tem condições. Talvez, é um segmento, né? Para uma elite. Para uma elite, Exatamente. Porque os próprios planos de saúde, que já é para uma elite, digamos assim, uma parte da classe média, eles não têm um serviço de saúde mental, um protocolo de saúde mental. Os planos de saúde negligenciam isso. E aí os psiquiatras, por exemplo, saem dos planos, não é? Ou atendem pouco, porque é mal remunerado. Porque o psiquiatra, entenda, ele é o médico à moda antiga. Ele é o médico que olha a pessoa, que conversa muito tempo com a pessoa, que daí ele tira um planejamento, né, uma ideia diagnóstica, faz um tratamento, praticamente não pede exames. Não é para curar uma tosse, nem uma gripe. Ele praticamente não pede exames. E ele não tem procedimento. Então ele não faz uma cirurgia, ele não faz uma anestesia, ele não faz um parto. Então ele é mal remunerado por ele não fazer procedimento. Ele faz só uma consulta clínica. Então ele tende a sair desse sistema de saúde complementar, que seria os planos de saúde do sistema privado, e ficar no seu consultório como um profissional liberal, que de fato é. Doutor Gustavo, deixa eu só, Edivan, por gentileza, realizar aqui 2 perguntas do nosso ouvinte Saulo André. Ele pergunta assim, como eu percebo se há risco de uma pessoa cometer suicídio? E a outra pergunta seria, é possível se livrar de um pensamento suicida? Sim. Vou responder pela segunda. Sim, é possível se livrar de um pensamento suicida e nunca mais ter na vida. Você pode ter um período e nunca mais ter. Né? E como identificar? São aqueles fatores de risco que eu falei antes. Né? A pessoa, ela indica. Muitas vezes nós temos que decodificar, porque ninguém vai chegar dizendo, eu vou me matar hoje. Tem quem faça isso, e se fizer isso, tem que se ligar para o SAMU. Isso é importante dizer. Sim. Que a tentativa de suicídio, o pensamento, a ideação, o planejamento, ele é uma emergência médica. Então você liga para o SAMU. As pessoas não têm esse hábito, não é? Normalmente caiu, quebrou uma perna, liga para o SAMU. Está com a dor no peito, liga para o SAMU. Mas quer se matar, liga para o SAMU também. Então ele indica, mas ele vai dizer o quê? Vai dizer, a vida não serve mais,
hoje eu preferi dormir e não acordar, o mundo não faz mais sentido, eu perdi tudo, não é? Em períodos também assim de grande estresse, como a perda de um ente querido, a descoberta de uma doença grave, então tudo isso, não é? O fim de um casamento, então tudo isso tem que ficar alerta. E as pessoas indicam, muita gente diz, não sabia, não, mas ela falou. E essa fala tem que ser valorizada. Quem é que escuta essa fala? São os parentes, são os amigos, são as pessoas do trabalho. Normalmente eu recebo pacientes que não chegaram lá sozinhos, foram levados pelos pais, pelos filhos, ou até algum colega do trabalho que levou essa pessoa. Porque ela percebeu no discurso dela ao longo das últimas semanas que tinha alguma coisa errada. Doutor Gustavo, então daí a importância da observação, né, do amigo, do pai, do parente, de quem está ali perto, do professor, né, da escola. Do professor da escola, né, que passa muito mais tempo talvez na escola do que em casa. Do que em casa, né? Sim. Esses sinais que o senhor acabou de dizer, né, da tristeza, você ficar ali acabrunhado, sem prazer, enfim. Essa observação é muito importante e, ao observar, a providência, né, a conversa, levar para um profissional qualificado, né, para acompanhar e que se evite e tratar, né, a depressão para que não chegue no cume máximo. Porque o tratamento é eficaz, é outra mensagem a ser dita. Hoje em dia as medicações elas têm menos efeitos colaterais, né? Há um tabu de que se tomava remédio ficava dopado e não conseguia mais fazer nada, passava o dia dormindo. Não, as pessoas tomam remédio como quem toma remédio para pressão alta, para diabetes, e trabalham e têm sua vida normal e estudam, não é? Então os tratamentos estão mais eficazes, mais simples, com menos medicações, as terapias avançaram também. Então, assim, o que está faltando realmente é o acesso e as pessoas tomarem realmente a consciência, por isso a campanha, né, Setembro Amarelo, uma cor de luz, de iluminação, né, de alegria, para que elas possam continuar vivas. Eu sempre digo que a campanha é uma mensagem de otimismo, porque são doenças preveníveis. Não é? O suicídio é prevenível, é evitável. Né? E se a pessoa precisa, como você falou no início, busque ajuda. Então, que esse Setembro Amarelo, né, que o Brasil todo hoje, nesse mês, se cobre dessa cor de luz, que chegue também a iluminar a mente dos nossos governantes. Isso. Para oferecer estrutura, oferecer um tratamento à altura, para que a gente retire o Brasil e o estado do Rio Grande do Norte desses índices, porque a saúde mental, ela é, enfim, primordial. Fundamental, né? Fundamental você chegar, tá bem ali. Tem um problema, e na UPA quando não tem um profissional qualificado, você já perde tempo lá. Daqui a pouco o cara quebra a UPA todinha, né? Sim. No estágio mais avançado, aí de lá vai para o João Machado. Chega do João Machado, não tem o leite suficiente para atender o exatamente cidadão. Isso que acaba volta para casa, ou mata alguém, ou quebra tudo, ou se mata. Isso. A família que tem um paciente nesse estado, principalmente um paciente dependente químico, né, que é a segunda maior causa de suicídio, tá certo? Ela sabe exatamente o que você está falando. É esse círculo, não é esse ciclo que não termina nunca e as famílias vão adoecendo junto, não é? Porque geralmente são as mães e são senhorinhas que cuidam desses pacientes e elas vão adoecendo junto, não é? Porque eles vão vendendo as coisas de dentro de casa, né? Eles vão batendo. Eu tenho pacientes que foram agredidos pelos próprios filhos, né? Nas crises, na abstinência à droga. Então é um drama social. Eu acho que ainda é algo que os governantes colocam para debaixo do tapete, né? Para ninguém ver muito isso, mas é o que a gente encontra no seio da sociedade numa prevalência altíssima.
Doutor, dentro desse mês, né, existe alguma ação que está sendo preparada, já foi feita, além, é claro, dessa ação aqui que a gente está fazendo, sim, de comunicar, que né? é uma grande ação. Eu ia perguntar, você ação. levantou um problema aqui em off, quando antes de começar a entrevista, sim, sobre a forma de comunicar, a forma de dizer, porque às vezes o suicídio pode contaminar sim, outras pessoas, dependendo da forma como você comunica. E tem, não vou aqui citar nome, tá, mas tem jornalistas, ou repórteres, veículos que fazem um estardalhaço e usa isso como um sensacionalismo muito grande, o que deve ser prejudicial. Então, esse tema que você levantou, a forma como nós, profissionais da imprensa, devemos noticiar, é também muito importante, né? Perfeito. Os nossos parceiros que estão fazendo a campanha junto são o Conselho Regional de Medicina, não é, que está sendo sempre nas suas redes sociais, motivando tudo isso, Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria. Aqui em Natal, o Hospital Severino Lopes tem feito caminhadas, tem feito lives e palestras, tem sido um grande parceiro. E essa questão de noticiar, nós temos uma cartilha que é informar para prevenir, destinada aos profissionais da comunicação. Isso pode ser baixado na internet no site setembroamarelo.com. É o site oficial do Conselho Federal de Medicina, tá certo? E da Associação Brasileira de Psiquiatria, para você ter as melhores informações. Porque há também muita fake news, né, informações equivocadas a respeito do tema. Então lá, nesse site, você vai ver como noticiar, por exemplo, você baixa a cartilha. Então, como noticiar o suicídio? Você noticia, sempre, lógico, é preciso falar, mas você não pode dar minúcias do método, porque senão há um efeito Werther, que a pessoa imita. Nós tivemos aqui em Natal um problema desse tipo, que foi feita uma festa em cima de um determinado local de estrutura elevada, concorda? Aqui próximo, que estava tendo festa, estava tendo todo dia ia alguém lá, lives em cima, né, de uma estrutura, e as pessoas começaram a ir para aquela estrutura para pular. Os indicadores aumentaram porque você está ensinando alguém. Então você não pode dizer de onde foi, por exemplo, não é? Então aconteceu o efeito Werther em Natal, que os vulneráveis, principalmente os jovens, ao descobrir que existia um lugar que as pessoas estavam cometendo mais suicídio, começaram a ir para lá. Ah, é dali que estão se matando, então eu vou para ali. Então, e sempre nas matérias mostrar como procurar ajuda. Então aqui eu já disse, teve o pensamento agora, liga para o SAMU 192. Né, busque ajuda na atenção básica. Que é importante. Liga para a primeira atitude ali, pensou, liga para o SAMU. Liga para o SAMU, aí tá vendo que está adoecendo, vai para a atenção básica, estratégia de saúde da família. Nós temos os centros de atenção psicossocial. Então temos sempre que nas matérias dizer, sim, eu estou doente, eu estou vendo a matéria, mas e agora? Eu faço o quê? Então nas matérias sempre tem que dizer... Direcionar, dar um caminho. Direcionar, dar um caminho, perfeito. Né? Mostrar que trata-se de uma doença, para quebrar o estigma. Então, tudo isso é uma matéria bem feita. É diferente apenas de dizer fulano se matou de tal lugar, se jogou de tal lugar, né? E fazer um estardalhaço. Muito bem. Doutor Gustavo Xavier, psiquiatra, quero agradecer. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Eu acho que é de suma importância sempre a gente tratar, não só no setembro, mas durante o ano todo desse tema, verdade. Que é sim muito importante. Que você que está nos ouvindo aí, a gente passou vários canais de comunicação aqui, para que você, de repente, está se percebendo dessa forma, busque ajuda. Eu que agradeço a todos vocês da Jovem Pan News Natal. Nesse momento nós estamos salvando alguma vida, tenho certeza. Com certeza. Então, parabéns pelo espaço aberto, nós ficamos à disposição, eu faço parte do Conselho Regional de Medicina, da Associação Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria, que já fui presidente, e da Associação Brasileira também. Então, nós estamos à disposição de vocês no horário que precisar, né, aqui desprendido de qualquer outra ambição, né, nós não dizemos o endereço de consultório, nem nada disso, longe disso, saímos do nosso trabalho para vir aqui ajudar a população. Muito obrigada. E a gente agradece, doutor. Muito obrigada mesmo. E falando em vida, deixa